Fala pessoal, mais um Smells Like Futebol, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e mandem sugestões de pauta, sugestões de temas, de música sempre bacana, manda pra cá, pra gente tocar aqui, porque você já sabe, sempre futebol, o tema é futebol, claro, e uma boa trilha sonora, né? Com um bom rock and roll por aqui no Smells Like Futebol, comigo Fábio França, com ele Thiago Petrin. Hoje o assunto é Brasileirão que tá chegando ao fim, os melhores. Será que alguém se destacou? Acho que teve sim, né? Alguns jogadores se destacaram. A gente tem que puxar pela memória lá no início, campeonato longo. A gente nível técnico não é lá essas coisas. A gente pode cometer alguma injustiça, né? Para falar a respeito dos melhores do Brasileirão, porque teve jogador que foi muito bem no primeiro semestre, no primeiro turno, jogador que não foi tão bem assim no segundo turno, enfim. Tá caindo o cenário. Mas a gente começa a partir daqui, não tem problema nenhum. Seu Maurício, por favor, vem não vamos ajeitar o cenário? Tudo certo agora? Não vai cair? Não, agora tá ok. Prendeu direito, vamos junto. Devidamente restabelecido. Eu dizia que a gente tem que lembrar bem lá do início do campeonato, né? Que beleza, lá do início do campeonato, porque tem jogador que foi muito bem no primeiro turno, tem jogador que foi muito bem no segundo turno, a gente não pode cometer injustiças. Exato. Ao falar dos melhores do Brasileirão, ao som de... Alice in Chains. Esse eu gosto. É bom, né? Muito bom. Alice in Chains, Check My Brain. Só que do Alice in Chains... Aliás, são tantas boas músicas do Alice in Chains. Do Alice in Chains com a formação mais recente. É a música mais nova. Exatamente. Já é o William Duval, vocalista, né? O Len Staley falecido, a banda também teve um hiato e voltou. O William Duval, que é um bom vocalista também. Tem uns 8 anos essa música? Não, essa música 11 anos. 11 anos já? 9 anos, eu fiz a conta. 2009. 2009, é isso. Exato. E é um bom vocalista ele. É que assim, o Len Stanley tem um timbre muito peculiar. Né? E a gente tem vários, né? O Ozzy tem um timbre peculiar, o Joey Ramone tem um timbre peculiar, e aí não vamos nem falar tanto de afinação, mas do timbre ser marcante, né? Então nesse aspecto, o Len Stanley é clássico. Sim. Mas o William Duval é muito bom. É bom cantor. É que às vezes a comparação fica injusta, né? Exatamente. E no show, é curioso que no show você percebe quando ele canta as músicas da época do Len Staley, então ele canta com uma admiração, com um respeito, ele não tenta puxar para ele a música, e já as músicas como essa, por exemplo, que já são do tempo dele, né, da época dele, ele canta com mais propriedade, então é muito curiosa essa mudança dele. Ele não assume o protagonismo. Exatamente, e eu acho uma atitude de respeito. Canta as músicas da primeira fase do Alice in Chains. Exatamente. E tem uma puta voz. Ele é muito bom. E a gente trouxe Check My Brain, que eu acho um musicão também. E vamos tocar aí com um bom som. Quanto tempo tem? 3h55. 3h55. Dá tempo de falar dos melhores do Brasileirão. Toca a música, seu Maurício, que essa é muito boa. Tá rolando, vamos lá. Então, a dificuldade que você falou até de esquecer dos melhores campeonatos é porque o nível técnico é baixo do futebol brasileiro, né? Então, você escolher os melhores fica difícil. Até porque os times são inconstantes. Então, por exemplo, o Everton, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro turno. Pra mim também. Porque ele fez o Com São Paulo... certa folga, Com certa folga, porque ele fez o São Paulo mudar de patamar. Ele melhorou o futebol do Nenê e do Diego Souza, que até falavam do trio e tudo mais. Mas ele se machucou, ficou muito tempo afastado e voltou mal como o resto do time, teve a queda. Não sei se ele voltou mal, ele não voltou 100%. Não ele voltou tentou 100%. voltar 3 vezes. Exato. Né? Ele tentou voltar contra o Santos, tentou voltar contra o Palmeiras, tentou voltar contra o Corinthians. Exatamente. E foi uma gafe da comissão técnica. Principalmente das 2 primeiras vezes. Exatamente. E agora também está nessa tentativa, mas o time não está ajudando também, né? Então realmente não dá para saber, mas o fato é que não tem repetido as atuações. Ele fez o São Paulo jogar naquela principal fase do time do campeonato, sem dúvida. Exatamente. Né? Fez ele jogar, fez Diego Souza jogar, jogador que talvez a torcida não esperasse que tivesse tanta importância como teve, né? O Everton não deveria ser um desfalque tão importante. Acho que é um erro do Aguirre não ter encontrado outras formas de jogar, mas acabou sendo, então é uma verdade. E nesse segundo turno, pós-Copa, com o Felipão, o Dudu, para mim é o melhor jogador do campeonato. Para mim também. E pelo título praticamente certo do Palmeiras, ele vai ser eleito, acho, com toda a justiça. Ele mudou o Palmeiras de patamar. Dudu é um grande jogador, acho que... Embora tenha feito um primeiro turno abaixo da média, assim como todo o time do Palmeiras. Foi, né? E também teve aquela
Mas no segundo turno ele foi praticamente perfeito. Mas teve aquele boato de transferência, ele quis queria ir transferir, embora, forçou um pouco a enfim, barra, não comemorou o gol. Depois ele viu que não ia ter jeito, acabou ficando. Eu acho de um grande jogador, só acho muito chiliquento. Demais. Reclama demais, acho que o juiz já tinha que dar amarelo com a primeira reclamação, porque ele joga a torcida de fato contra o juiz, mas é um grande jogador e tem feito a diferença. Sem dúvida. A gente pode citar outros destaques, e aí falando da constância do campeonato inteiro, a dupla de zaga do Inter. O Vitor Cuesta e o Rodrigo Moledo fizeram um grande campeonato. Caíram junto com todo o time nessas últimas rodadas. Sim, né? Mas sim. fizeram um grande campeonato, sem dúvida. O Patrick eu acho que não. O Patrick manteve as boas atuações, mesmo com essa queda do Inter, ele encorpa meio campo. É um jogador de quem não se esperava muito. Não Né? Mas mesmo. surpreendeu demais. De muita força, né? De muita força. Foi muito bem. Nesse campeonato, não estou dizendo que ele seja mau jogador, muito pelo contrário, mas nesse campeonato em que o nível técnico é baixo, jogadores que dão mobilidade, que dão dinâmica, acabam se destacando. Agora uma coisa curiosa, o Flamengo, para mim, o Paquetá é o grande jogador do Flamengo. Mas Caiu o Flamengo também. Caiu também de produção, principalmente depois da venda. Mas o Flamengo não tem tantos destaques. Você veja que curioso, no momento é o segundo colocado e não tem tantos destaques, para você ver como o Flamengo não desenvolveu todo o seu potencial. Não, mas nem de longe. Exatamente, não dá pra gente imaginar onde poderia chegar o Flamengo se tivesse jogado futebol com seus jogadores condizem, né? Agora, o Paquetá para mim foi o grande destaque do Flamengo, mesmo com o Diego, com o Everton Ribeiro, acho que ele se destacou mais, apesar dessa queda também agora no finalzinho. Mas para mim, se for falar de melhor do jogador, é o Dudu. Ah, não, para mim também. O Dudu matou a pau, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em algumas posições fica complicado de a gente escolher o melhor. Né? Nas laterais, talvez o Mike tenha surpreendido, porque todo mundo achava que o Marcos Rocha seria o lateral titular do Palmeiras de maneira incontestável e não foi. O Gabigol, artilheiro do campeonato. Exatamente. O goleiro Gatito, acho que foi bem, muito bem. Depois que voltou da lesão, né? Tá um bom time. Volta aí um lateral esquerdo que tá em falta. Dá pra montar um time bom nesse Brasileirão. Acabou a música. Qual é o jogador do Paraná Clube? Nossa, rapaz. Aí pegou Silvinho, né? Não, do Paraná. Não sei, seu Maurício. Mas você tá querendo demais também, né? Paraná caiu faz tempo. Tchau, gente. Tchau.